vamos lá para a resolução agora de mais uma lista de exercícios. Agora nós vamos revisar conceitos muito importantes de eletrostática, eletrodinâmica e ondas eletromagnéticas. Bora? Então, a primeira questão diz assim, foi uma questão que caiu no Enem em 2017. A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente é de quanto? Então vamos lá. Aqui me deu uma corrente e está falando em tempo. Qual é a fórmula da eletrostática que me dá corrente e tempo, né? Deixa eu voltar lá para a primeira questão, saiu aqui. Espera aí que eu vou pegar a canetinha para mostrar a vocês, tá? Pronto. Então, veja só. Como é que fala? Onde é que está a corrente elétrica aqui, ó? Uma corrente elétrica de 2 amperes, tá? São os dados da questão, ou seja, o meu I, que é a intensidade de corrente elétrica, é igual a 2 amperes, ok? Vamos anotar as informações da questão. Qual é a outra informação? Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minuto, ou seja, a pergunta é qual é o tempo em minuto, tá? Qual é o meu ΔT que essa bateria vai ficar aí carregada, tá? Ou seja, carregada, cheia de carga para funcionar. Vamos olhar aqui, a questão me deu, vou botar a interrogação que eu não tenho tempo em minuto, a questão me deu esse desenho aqui de uma bateria, né, de notebook. Observem aí essa bateria de notebook e tem algumas informações aqui. A imagem não aparece muito legível, mas dá pra gente ver aqui, ó, tá vendo? 11,1 volts, a gente não vai usar voltagem aqui pra nada. E a potência da bateria tá aqui, nós também não vamos usar potência, que não tá falando nada de potência aqui, nem perguntando. Mas a questão fala aqui, ó, ampere hora, ou seja, a unidade de medida de intensidade de corrente e de tempo, né? 4.400 miliampere-hora. Vou pegar só essa informação aqui, tá vendo? Então, o que é isso aqui? O que significa ampere-hora? Lembra da formulinha da aula que eu deixei aqui no meu canal sobre a introdução da eletrodinâmica? Quem não assistiu a aula tem que assistir, tá? Para entender isso aqui. I é igual a ΔQ, que é a quantidade de carga, dividido pelo tempo, que essas cargas vão demorar para passar por um condutor. Nesse caso aqui, por essa bateria, tá? Bom, quando você isola esse ΔQ, o que acontece? Esse tempo que está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Então, se o meu tempo tiver em horas, as horas vão multiplicar pelos amperes. Então, horas vezes ampere é a unidade de medida também do meu ΔQ, da quantidade de carga. Então, essa informação que está escrita na bateria é o quê? Que a parte mais difícil é essa, é entender quais são as informações que o problema está passando. Aqui são de 4.000, quantidade de carga, 4.400, tenham paciência, quantia. Miliampere. Mili significa multiplicando por 10 elevado a menos 3. Então, toda vez que tiver esse Mzinho aqui, tá vendo? De mili, significa 10 elevado a menos 3. Se fosse um M maiúsculo, seria micro, seria 10 elevado a menos 6. E aí vale a pena você dar uma olhadinha na internet, nas tabelinhas de potência de 10, nos nomes especiais que as potências recebem, tá? Então, 4.400 vezes 10 a menos 3, o quê? Ampere hora. Veja que esse tempo aqui, ampere vezes hora. Esse tempo aqui está em horas, mas o meu problema quer tempo em minutos. Então, se é ampere vezes hora, 1 hora tem quantos minutos para a gente transformar? Ah, professora, 1 hora tem 60 minutos. Então, esse meu ΔQ, para transformar para uma quantidade de carga aí, né, ampere minuto, você vai multiplicar 4.400, tudo você vai multiplicar, vezes 10 elevado a menos 3. No lugar dessa hora aqui, tá representando 1 hora, essa letrinha hora, você vai colocar 60.
Então, vezes 60, tá? Vezes ampere aqui, unidade de medida. Ampere, tá? Pronto. Então, quanto é que dá 4.400 vezes 10 a menos 3 vezes 60? Como que a gente faz essa conta, professor? Ó, eu faço assim. Eu multiplico aqui, ó, 6 vezes o 44, que é mais fácil de fazer assim. 6 vezes 44 dá quanto, professora? Dá 264. Tá? Faz a continha aí que dá certo. Dá 264, tá? Aí eu fiquei com quantos zeros aqui? 1, 2, 3. Então, isso é a mesma coisa de 264 vezes 10 elevado ao cubo positivo. Ah, mas tem esse menos 3, você fez o quê? Não fiz nada com ele ainda. Vou só repetir aqui. Eu ignorei a existência dele, porque na multiplicação e divisão, você faz as contas na ordem que você quiser, que não vai alterar, tá? O resultado. Então, agora eu vou fazer a minha conta só com as potências. A regra de potência diz o seguinte: conserva-se a base, 10, e soma os expoentes numa multiplicação. Então, se eu devo 3, né? Que é mais 3 com menos 3, dá quanto? Eu devo 3, pago 3, portanto, essa continha aqui dá 0, ou seja, as potências serão eliminadas. Então, eu fico só com o número 264 é a minha carga. Ah, mas a pergunta não é essa, a pergunta é o tempo, mas vamos lá. Já me deu aqui a intensidade de corrente, quer saber o tempo e eu já descobri o meu ΔQ. Eu vou usar essa fórmula aqui novamente, substituindo agora cada macaco no seu galho, para achar o tempo, ok? Vamos lá. I é igual a 2, é igual a... Quem é meu ΔQ? 264 dividido pelo meu tempo, que agora eu vou achar em minutos, que eu já transformei lá. Pronto. Como é que faz essa conta aqui? Isso aqui que está dividindo, a gente passa multiplicando. O 2 fica multiplicando, a gente desce dividindo. E no final das contas, a gente só troca. Então, vamos. ΔT. Meu Deus, tá horrível esse delta, né? Vai fazendo o caderno aí pra entender, gente. É igual a 264 dividido por 2. Pronto. Quanto é que é metade de 64? A gente já procura na alternativa. Dá quanto? 132. Pronto. 132 minutos, ok? 132 minutos. O bom de videoaula é que você pode voltar para depois entender se perdeu alguma coisa. Então, bora. A questão 2, ó, quando você se depara com a questão do Enem, que ela é enorme, né? Você olha e vê aquele texto enorme e fala, meu Deus, não vou saber responder isso. São as questões mais bobas e mais fáceis. Veja, isso aqui não precisa nem você ter um conhecimento de física para responder essa questão. Você só precisa interpretar muito bem o texto, só isso. Você só precisa ter a noção da informação que o texto está te passando. Presta atenção. Um medicamento, após ser ingerido, atinge a corrente sanguínea e espalha-se pelo organismo. Mas, como suas moléculas não sabem onde é que está o problema, podem atuar em locais diferentes do local alvo e desencadear efeitos além daqueles desejados. Que efeitos são esses, gente? São os efeitos colaterais, né, que todo remédio tem. Não seria perfeito se as moléculas dos medicamentos soubessem exatamente onde está o problema e fossem apenas até aquele local exercer sua ação? A técnica conhecida como iontoforese, né? Iontoforese, eu vou pegar aqui a canetinha. A técnica conhecida como iontoforese indolor e não invasiva promete isso. Como mostram as figuras, vou mostrar a figura depois, essa nova técnica baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica, olha a eletricidade aí na vida da gente, de baixa intensidade sobre a pele do paciente, permitindo que fármacos, ou seja, os compostos que tem no remédio, permeiem membranas, permear é entrar, em membranas biológicas e alcancem a corrente sanguínea sem passar pelo estômago. Olha que legal. Muitos pacientes relatam apenas um formigamento no local da aplicação. O objetivo da corrente elétrica é formar poros que permitam a passagem do fármaco de interesse. A corrente elétrica é distribuída por eletrodos, positivo e negativo. Okay? Para haver corrente tem que haver diferença de potencial, um lado positivo e outro lado negativo.
Assistam a primeira aula. Por meio de uma solução aplicada sobre a pele. Se a molécula do medicamento tiver carga elétrica positiva ou negativa, ao entrar em contato com o eletrodo de carga de mesmo sinal, ela será repelida e forçada a entrar na pele. Então, é uma eletrorrepulsão, né? É a eletricidade a eletrização ali da pele pela repulsão das cargas que têm o mesmo sinal se repelem. Tudo certinho na Bahia. Se for neutra, a molécula será forçada a entrar na pele juntamente com o fluxo de solvente fisiológico que se forma entre os eletrodos. Aí essa prática é chamada de eletrosmose B, ok? Então vamos lá, presta atenção na figura. Aqui está a bateria, o eletrodo positivo, o eletrodo negativo, ok? E vai gerar uma corrente elétrica, tá vendo? Então as cargas de mesmo sinal vão se repelir e vão entrar na pele por repulsão. Nesse caso aqui, ó, carga positiva descendo, tá vendo? Ó, ok? Aqui eu tenho negativa subindo, positiva descendo e assim vai. A eletromose, no entanto, é a liberação de cargas neutras, né? E aí vai entrar junto com o fluxo do solvente do jeitinho que estava explicando. Então aqui é o processo A e o processo B. Resumindo a história, do que trata esse texto? Para que serve tudo isso? Para que os fármacos não atinjam o seu estômago e você não sinta os efeitos desagradáveis, que são os efeitos colaterais. Então, os fármacos só vai atingir o ponto que precisa resolver o problema, tá? Então, de acordo com as informações contidas no texto, nas figuras, o uso da iontoforese, né? Que são esses dois processos. Provoca ferimento na pele? É disso que está falando o texto, gente? Não é disso. Então já pula isso, gente. Aumenta o risco de estresse nos pacientes. Onde é que você viu isso no texto? Lugar nenhum. Inibe o mecanismo de ação dos medicamentos no tecido-alvo, pois estes passam a entrar por meio da pele. Inibir, não permitir? Não, a gente quer que entre, né? Então, diminui o efeito colateral dos medicamentos se comparado com aqueles que a ingestão se faz por via oral. Perfeita resposta, letra D, diz que trata o texto, de diminuir o efeito colateral. A letra E, deve ser eficaz para medicamentos constituídos de moléculas polares e ineficaz se essas forem apolares. Então, passa para a próxima. Terceira questão, Enem 2013. Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Está definido que, gente, princípios da eletricidade, como funciona a corrente elétrica. O que é preciso haver para ter corrente elétrica? Eu coloquei isso na minha videoaula sobre a parte 1 de eletrodinâmica, tá? Assista. Popularmente associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. Certo? De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que, gente, para que se acenda a luz instantaneamente, é necessário que passe corrente elétrica por ela bem rápido. E o que é necessário para haver passagem de corrente elétrica, que eu deixei na minha aula, é uma diferença de potencial gerada pelo que, gente? O campo elétrico, tá? O campo elétrico tem que se estabelecer entre os pontos do circuito. Então, de cara, você vai procurar isso, ó. Fluido elétrico se desloca no circuito, que já achei isso. As cargas negativas móveis atravessam o circuito. A bateria libera cargas móveis, só atravessa a carga negativa? Não, gente, a carga positiva também nós vimos lá na outra figura, na questão passada, né? A bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. O campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito, letra D, tá? Ok? E as cargas positivas e negativas se chocam? Não. 4. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardar seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes para facilitar a identificação. Então, uma comprou uma caixa de metal, outra comprou de madeira para guardar suas coisas. Um dia as meninas foram estudar para a prova de física
E ao se acomodarem na mesa de estudos, guardarem seus celulares ligados dentro de suas caixas, é um ponto. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebeu mensagem de que o celular estava fora de área de cobertura ou desligado. Para explicar essa situação, o físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é de que? Então, veja, essa questão se trata de blindagem eletrostática. Você pode dar uma pesquisada na gaiola de Faraday, que é o que, gente? Quando eu tenho uma superfície de metal, uma superfície condutora de eletricidade, as cargas elas se acumulam na superfície, tá? Elas não se acumulam no interior do condutor, elas só ficam na superfície. Faraday fez esse experimento eletrizando uma gaiola enorme, ele se colocou lá dentro e lá dentro ele não toma choque, mas se ele pegasse na gaiola ele morria. É o caso que acontece dentro de um carro, um automóvel. Por que no automóvel o raio cai em cima e o lugar mais seguro de você ficar é onde? Dentro do carro. Se o fio de alta tensão cair, fique dentro do carro, porque as cargas vão se acumular na superfície, dentro ali é oco, né? Você vai ficar protegido, as cargas, elas não, o fluxo de carga não passa por dentro de uma calota esférica carregada ou de qualquer superfície de interior, né, de um condutor de metal. Fica acumulado na superfície. As ondas responsáveis por chamar o celular são ondas eletromagnéticas, ou seja, se comportam parecido com o campo elétrico e o campo magnético. E o campo elétrico se acumula na superfície, ou seja, ao se deparar com uma caixa de metal, as ondas eletromagnéticas para que o seu celular toque vão ficar ali pela superfície e não vão conseguir passar para dentro da caixa, que é onde está o celular, entendeu? Então, a resposta certa seria o que aqui? De metal. E o telefone não funciona devido à blindagem eletrostática. Letra B. Próximo. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Gente, os controles remotos, controles de segurança, funcionam com a faixa de luz que a gente não consegue ver, tá? Mas que está ali, está dentro do espectro eletromagnético da luz. Dê uma olhadinha na figura do espectro eletromagnético de luz para vocês se lembrarem. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra-se na região de que frequência? Então, todas essas alternativas aqui são luz, tá vendo? Luz visível. Radiação ultravioleta é luz, infravermelho é luz, onda de rádio é luz, micro-ondas é luz, tudo isso é luz, só que estão em frequências diferentes. E a frequência de luz que funciona aí, esses aparelhos de controle, é o infravermelho, tá? A gente não consegue ver, então não podia ser luz visível. Não são as ondas de rádio, né? Não, nem as micro-ondas que agem nas moléculas de água, esquentam os alimentos no micro-ondas, tá? Radiação ultravioleta, aquela presente na luz. Tudo isso é presente na luz solar, é só você manipular a frequência, tá? Ok? 6. A classificação das ondas eletromagnéticas baseada na frequência constitui o espectro eletromagnético. Em relação ao espectro eletromagnético, são feitas algumas afirmações. Gente, esse problema eu vou deixar que vocês respondam. Vocês vão responder com base no espectro eletromagnético da luz, tá? Vocês vão dar uma olhadinha na figura do espectro eletromagnético e ver que o espectro eletromagnético tá aí na internet em várias figuras, só você botar no Google. Ele tem uma faixa de comprimento de onda e de frequência. Geralmente, comprimento de onda, a frequência vem em cima e o comprimento de onda embaixo. Vocês vão observar que quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda, tá? Então, vocês vão ver qual dessas, por exemplo, a frequência das micro-ondas são menores do que as das ondas de rádio. Aí você vai olhar no espectro eletromagnético. Que é interessante comentar que vocês vão perceber que o fato do nome ser micro-ondas não significa dizer porque as ondas são pequenas. Não, o comprimento de ondas delas são grandes, só que elas estão em menor frequência.
Então, observem, essa questão é bem boba, vou deixar que vocês façam e vocês respondam, tá bom? E comentem aqui, deixa aqui no comentário se conseguiu responder ou não, que depois eu deixo a resposta para vocês. A 7. Sobre a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. Diferentes ondas eletromagnéticas sempre se propagam com velocidades diferentes. Verdadeiro ou falso? Vamos pensando, né? Quando a onda eletromagnética tem sua velocidade reduzida, não é possível que ela volte a se propagar com a velocidade anterior. Será? Se uma fonte de ondas eletromagnéticas afastar-se de um observador, ele perceberá as ondas com menor velocidade. Na verdade, não é isso. É menor frequência. A letra D. Se uma fonte de ondas eletromagnéticas aproximar-se de um observador, ele perceberá as ondas com maior velocidade. Na verdade, não. É maior frequência. Então, toma cuidado. A letra C e a D se referem a um fenômeno chamado efeito Doppler, que é quando a gente escuta ali o barulho da ambulância, ela fica mais aguda, né, quando tá aí se aproximando da gente, mais grave quando tá se afastando, né? Dá uma olhadinha aí no efeito Doppler, depois eu faço uma aula sobre isso, cai pouco, mas é bom você saber. Depende unicamente do meio no qual a onda se propaga. Gente, a letra E está falando do quê? Que é isso? De uma mudança de velocidade de acordo com o meio que a onda se propaga. Esse é o efeito que nós estudamos na refração. Na refração, nós estudamos a luz como uma onda, né? E o que é a refração? É a mudança de velocidade da luz quando passa de um meio para outro. É por isso que a luz se refrata e a gente enxerga debaixo d'água uma piscina mais rasa, objetos que estão em um lugar, mas na verdade estão em outro, né? É uma colher quebrada aí dentro de um copo. Esses são efeitos da refração. Por que isso acontece? Porque a luz muda de velocidade ao passar de um meio para outro. Então, a letra E é a letra correta, ok? 8. Em relação ao comprimento de onda, assinale a alternativa verdadeira. O que é o comprimento de onda? Você tem que estar na cabeça a definição de um comprimento de onda. A definição de comprimento de onda é o quê? É a distância entre uma crista e outra de uma onda ou de um vale e outra. Isso aqui, ó. Vou estar... observe isso aqui. O que é o comprimento de onda? É essa distância daqui até cá. Tá? Que pode ser descrita também como a menor distância entre dois pontos consecutivos de uma oscilação. Aqui, ó, 2 pontos consecutivos de uma oscilação, a menor distância entre eles, tá? Letra A. Esse é o meu comprimento de onda, chamado também de lambda. A gente representa por essa letrinha aqui, chamada lambda, tá? É a maior distância? Não. É o espaço percorrido por uma onda a cada segundo? Não. É a distância entre o vale e a crista, né? Vale, seria isso aqui, né? Vale e crista. Não, é a distância entre duas cristas ou dois vales. Vamos lá. 9. Tá acabando. Sobre as ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa incorreta, tá? O que não é correto aqui? As ondas eletromagnéticas não podem ser polarizadas. Isso aqui tá falso. Nós sabemos que as ondas eletromagnéticas podem sim ser polarizadas. Inclusive, existe um conteúdo específico de polarização de ondas eletromagnéticas. O que é a polarização de onda eletromagnética? A onda eletromagnética, ela viaja em todas as direções, né? Ela viaja com o campo elétrico, campo magnético, ao mesmo tempo que ela é longitudinal, ela é transversal. Então, há como eu polarizar, fazê-la passar por uma brechinha, né? Para que só passe um tipo de onda, dessas ondas que eu falei, né? Transversal, longitudinal, por essa brechinha, e aí eu consigo polarizar, né? Consigo ter um feixe limpinho assim de luz, tá? Eu vou deixar uma aula aqui sobre isso, mais tarde a gente vai entender melhor, ok? Mas as ondas eletromagnéticas são longitudinais, elas também são, né? Aqui não diz que não pode ser transversal, mas ela não é só longitudinal, ela também é transversal, tá? As ondas eletromagnéticas são produzidas pela oscilação do campo elétrico e magnético verdadeiro, tá? Por isso que é chamada eletromagnética. Ondas eletromagnéticas não são capazes de carregar matéria, somente energia. Essa é a característica de qualquer onda, gente. Onda não transporta matéria, só transporta energia, certo? Podem existir ondas eletromagnéticas de polarização vertical, sim, horizontal e circular. Veja só, presta atenção nisso aqui,
Que se você tiver em dúvida nessa questão, observe que a letra A e a letra E estão falando de polarização. Então, ou a letra E é falsa e a A é verdadeira, porque só tem uma resposta, né? Ou a letra A é falsa e a letra E é verdadeira. De cara você já sabe que a B, C e D é tudo verdadeira, né? Não podia ser essas respostas. Então, a letra E está corretíssima. Podem existir ondas eletromagnéticas de polarização vertical, horizontal e circular. 10. A 10 vai tratar do tipo de eletrização. Eu deixei um videozinho sobre a teoria da eletrostática, né? Cargas positivas e negativas, como é que essas cargas se comportam, os opostos se atraem. E aquela eletrização que eu fiz ali do balão e da camisa e da parede é a eletrização por atrito. Veja que eu esfreguei o balão, então estava eletrizando por atrito. Existem 3 tipos de eletrização: por contato, por atrito e por indução. Aqui nessas questões nós vamos ver, como eu já expliquei por atrito, eu coloquei essa questão aqui da FUVEST para já explicar para vocês e retomar, né, para quem já viu, o conceito de eletrização por contato. Na eletrização por contato, quando você coloca as coisas em contato, elas vão trocar cargas que estão em excesso, os condutores, e quando você separar, eles vão ter a mesma quantidade de carga. Por exemplo, se eu tinha 10 elétrons em excesso, eu pego uma bola A e uma bola B, coloco elas juntas. Se a A tinha 10 elétrons em excesso, ela vai passar 5 para B e no final das contas vai ficar 5, 5. Vou dividir pela metade essas cargas, se essas esferas for iguais, tá? Tiver o mesmo tamanho. Que é o que acontece aqui na maioria das questões vestibular, é assim que cai. Tem-se 3 esferas condutoras idênticas, ou seja, elas têm o mesmo tamanho. Significa que elas vão distribuir a carga delas igualmente, tá? Então, A, B e C. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, a bolinha A, tá? A bolinha... vixe, gente. Ó, finge que tem o mesmo tamanho. Bolinha B. E a bolinha C. Tá? Todas 3 são iguais. As esferas A positiva, então A tem carga positiva. Tá? Vou chamar a carga de A de Qzão, porque nas alternativas já estou vendo Qzão, então tá chamando de Qzão, tá? Eu não sei qual é essa quantidade, não posso dar número porque não vai falar quanto que é. Então, vou botar Qzão aqui. E B negativa, negativo. Estão eletrizadas com cargas de mesmo módulo que, tá? Então, tem a mesma quantidade de carga, só que é negativa, certo? Então, um é mais que, outro é menos que. E a esfera C está inicialmente nula, então não vou representar C com nada aqui. Não significa dizer que não tem carga, tá? Nula só quer dizer que não tem carga em excesso. Tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, são realizadas as seguintes operações. Troca-se C em B, ou seja, eu vou colocar junto, ó, número 1. Vamos fazer a operação número 1. Eu vou botar junto aqui a minha C com a B, né? Veja, C é neutra e C aqui, tá? E aqui B. C tá neutra e a minha bolinha B tem carga de quanto? Menos Q, certo? O que vai acontecer no final dessa eletrização? Que a ideia é essa, eu vou colocar junto com A mantida a distância, então A não vai entrar aqui. Em seguida, separa-se C de B, ou seja, eu vou separar. Eles vão trocar a carga aqui, tá? Essa eletrização por contato, eles vão trocar a carga de maneira que B vai dividir esse Qzão aqui com C. Então, no final das contas, o que eu vou ter? Como eu tinha cargas negativas em excesso, os dois vão ficar carregados negativamente, tá? Mas com carga como? Metade da que B tinha para cada um, né? Porque B vai dividir sua carga igualmente com C. Então, vai ficar Qzão dividido por 2 para C, menos, né? Porque é negativo, e menos Qzão dividido por 2 para B também. Então, no final do processo de eletrização por
condução, eles ficam carregados com a mesma carga porque as esferas são idênticas. Aí, se não fossem idênticas, bom, a esfera maior ficaria com maior carga proporcionalmente, tá? Bom, agora o que acontece na situação 2? Na situação 2, eu vou tocar C em A. Então, vou pegar aqui a minha bolinha C. Depois que isso aconteceu, C, que está já com carga menos Qzão sobre 2, e vou tocar na minha esfera A, que tem carga quanto A mais Q. A tem carga mais Q, ok? Bom, como é que vai acontecer aqui? Eles vão trocar cargas e no final ficar carregado com o mesmo tanto. Como é que eu faço isso matematicamente? Você soma a carga dos dois e depois divide por 2, tá? É assim que nós vamos fazer em tudo. Vamos somar e dividir por 2, ok? Aqui era como se fosse 0, né? Porque estava neutro, é como se fosse 0 com menos Q. Aí dá só menos Q e menos Q. Dividido por 2, deu menos Q. Dividido por 2 para cada um. Como é que eu faço aqui? Isso aqui é uma soma de fração, tá, gente? Menos Q sobre 2 mais Q. Então, vou botar aqui no cantinho, deixa eu ver. Vou fazer aqui nesse cantinho. Menos Q, essa soma de fração. Dividido por 2 com mais Q. Vou somar. Essa soma representa a troca de cargas entre eles. Então, soma de fração. MMC entre 2 e 1 é 2. Você põe 1 aqui embaixo. De 2 e 1 é 2. Depois você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. O que tem menos 2 embaixo não vai ser alterado. O 2 embaixo não vai ser alterado em nada. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Mas o que não tem? 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes Q, 2Q. Então, aqui eu vou ficar com 2 vezes Q. Pronto. Aí, a resposta aqui dá como? Bom, eu devo um Q e paguei 2. Então, fico com saldo positivo de um Q só, tá? Não é jogo de sinal. Lembrando que jogo de sinal é só na multiplicação e divisão. E aqui em cima nós estamos somando, né, números com sinais diferentes. Então, fica Qzão dividido por 2. Bom, essa é a soma das duas cargas. Aí, ainda eu tenho que pegar isso e dividir por 2. Gente, dividir isso aqui por 2, como é que faz uma divisão de fração? Dividir por 2 é a mesma coisa que estar dividindo por 2 sobre 1, ok? Você troca o sinal da divisão pela multiplicação e você inverte a fração, ok? Dividido por 2 vezes 1 sobre 2. Isso aqui dá quanto, minha gente? Vou botar aqui em cima. Isso aqui dá Q dividido por 4. Que aqui vai ficar Q vezes 1, Q, 2 vezes 2, 4. Então, positivo ou negativo? Positivo aqui. Ok? Positivo. Veja que eu estou somando levando em conta os sinais, né? Então, no final das contas, o que vai acontecer? Quando eu separar a bolinha C da bolinha A, eu vou ter duas esferas carregadas positivamente, só que essa aqui com Q sobre 4 e essa também com Q sobre 4. Lembrando que tudo isso positivo, tá? Pronto. Vamos agora para o passo 3. Vamos agora para o passo 3. O passo 3 é o seguinte: toca-se A em B. Ou seja, eu vou pegar a bolinha A e tocar na bolinha B. Veja que A já está com a carga Q sobre 4. Então, A está com Q sobre 4. E B está com a carga o quê? Menos Q sobre 2. Menos Q sobre 2. Pronto. Então, aqui, no final vai ficar quando eu separar a bolinha A
da bolinha B, porque a pergunta quer saber o que, professor? Tá horrível que essa bolinha. A pergunta quer saber qual vai ser a carga da bola A. Qual vai ser a carga do condutor A? Então, vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Nós vamos somar esses dois e dividir por 2. Então, vai ficar a soma de Q sobre 4 menos, que é mais menos isso, né? Então, prevalece o sinal de menos. Q sobre 2. Okay? Vamos tirar o MC de 2 e 4, que dá sempre um número maior quando esses números são divisíveis. Então, 4 dividido por 4 dá 1, onde tem o 4 não vai alterar em nada. Menos 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes Q, 2Q. Okay. Então, eu devo 2Q, paguei um Q só, ainda, deixa eu separar aqui essa parte. Ainda tô devendo um Q. Então, vou ficar devendo um Q dividido por 4. Mas eu ainda tenho que pegar isso aqui e dividir por 2. Lembra? Você soma e depois divide por 2. Dividindo por 2, vai cair nessa mesma regra que eu já expliquei. Façam vocês aí, né? Dividir por 2 é o mesmo que você multiplicar por 1,5. Ou seja, a parte de baixo você vai multiplicar por 2. E 2 vezes 4 é quanto? 8. Então, menos Q sobre 8 é a resposta, tá? Cada uma das bolinhas aqui vai ficar com menos Q sobre 8. E esse foi um bom exemplo, uma boa questão aí da FUVEST sobre eletrização por contato, ok? Letra E é a resposta. Vamos para a nossa última questão, gente. Também FUVEST cobrando aí, ó, eletrização por contato e indução aqui ao mesmo tempo. Então, vamos prestar atenção. Que é eletrização por indução? É exatamente como mostra essa figura aí. Eu aproximo uma barra, tá vendo? Eu aproximo uma barra dessas esferas. Essa barra está eletrizada e veja que não há toque. A barra não toca, por isso que fala que é por indução. Ela está carregada, ela só vai atrair as cargas de sinais opostos às cargas que estão na barra. Então, veja. Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, inicialmente descarregadas e encostadas uma na outra, observe-se a distribuição de cargas esquematicamente na figura 1 a seguir. Então, veja, elas estavam descarregadas, elas estavam neutras, não tinha carga nenhuma em excesso, mas não deixa de possuir prótons e elétrons, só que tem a mesma quantidade. Quando eu aproximo dessas duas esferas aqui, o meu condutor induzido, que ele vai estar, o meu indutor aqui, perdão, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar atraindo, veja que o contato não se estabelece, é por indução, é a distância. Aí ele vai estar atraindo aqui as cargas negativas, porque os opostos se atraem, e vai estar repelindo as positivas. Então, as negativas vão para mais perto possível e as positivas para mais longe possível. Aí, em seguida, essa questão vai falar, ó, em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco uma esfera da outra, tá? Vou afastar um pouco uma esfera da outra. Finalmente, sem mexer mais nas esferas, move-se a barra, levando-a para muito longe das esferas. Nessa situação final, a alternativa que melhor representa a distribuição de carga nas duas esferas é o quê? Então, veja, quando eu tiro essa barra daqui, quando eu desaproximo aqui essas duas esferas, fico numa distância assim curtinha, como tá essas alternativas, né? E depois eu tiro essa barra daqui, o que acontece? Essas esferas agora, elas vão estar funcionando como indutor, porque elas já estão agora a uma certa distância, mas é próximo, para que dê para atrair as cargas. Então, as cargas negativas vão estar atraindo, né, as cargas positivas, ok? Se as esferas fossem para mais longe,
fosse muito longe, elas iam se redistribuir e a resposta correta seria a letra B, né? Excesso de cargas negativa aqui, excesso de carga positiva aqui. Mas a questão disse que elas permaneceram, ó, perto, né? Em seguida, a gente afasta-se um pouco, tá vendo? Eu só vou afastar um pouco. Se eu vou afastar apenas um pouco, uma distância curta, é como uma coisa que está sendo induzida, é um processo de indução, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Vou atender ali o celular. Beijos.